Boa noite a todos mais uma vez. Tá? Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Débora, geriatra, para falar um pouco sobre terceira-idade, reclusão e os impactos na saúde. Tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Everson, do Estúdio Everson Rosa. Tá? A gente realiza um trabalho de preparação física, condicionamento físico, tudo relacionado à saúde, tá? Um foco principal em saúde. Tá? E hoje a gente tem a nossa convidada, a Débora. Vou passar a palavra para ela. Tá? Então, assim, ao longo da live, fiquem à vontade para enviar suas perguntas, esclarecer suas dúvidas, tá ok? Então, Débora, por favor, se apresente, fale um pouco de ti, fale um pouco sobre esse trabalho na geriatria. Então, eu sou Débora Lopes, sou geriatra, eu trabalho no Hospital de Clínicas, também sou da Sociedade de Geriatria do Paraná, fui presidente 2 vezes, fui do departamento científico e agora eu estou na vice-presidência da Sociedade de Geriatria do Paraná e trabalho com idosos já há muito tempo. E a gente vem percebendo, então, que esse isolamento, essa pandemia, teve impactos na saúde do idoso muito além do que o risco do Covid em si. A gente tem muito medo que idoso vai pegar o Covid, a mortalidade realmente é maior nesse grupo. Acima dos 80 anos, a mortalidade é 5 vezes maior do que nos jovens, então chega a 30% de óbito nessa população, enquanto na população geral é em torno de 3%. Então a gente sabe que o idoso é um grupo de risco de morte. Mas também, junto com a pandemia, vieram muitos problemas sociais, problemas mentais, como depressão, doenças psiquiátricas, que agravaram muito por conta das restrições e das limitações que o isolamento impõe à população idosa. Porque a gente pensa que os jovens até circulam, trabalham, saem, mas a população idosa chegou a ficar encarcerada. Muitos pacientes idosos estão proibidos de sair, pelo risco, a família tem muito medo. E eles em si também têm muito medo. O pânico que criou no começo da pandemia foi uma coisa muito grande. Então, eles deixaram de sair e deixaram de conviver com os amigos, deixaram de fazer suas atividades sociais, deixaram muitos deles até de trabalhar. E a gente vem percebendo que o impacto desse confinamento, às vezes, tem pessoas questionando se isso não supera o impacto da doença em si do Covid. O medo que a gente tem da mortalidade está causando um agravo muito grande à saúde dessa população. Então, a gente tem que parar para pensar também o que isso está trazendo e como minimizar esse impacto para o idoso. Então, começar a falar da coisa mais prática e simples, que é o trabalho. A gente pensa que idoso é tudo aposentado, mas não é. O idoso trabalha também, muitos deles são chefes de família, a própria aposentadoria rende um dinheiro para a família que vive em função disso, e às vezes a perda do trabalho de outras pessoas, do filho que está desempregado, da nora, isso traz um grande problema familiar e financeiro. E aquele idoso que faz bico, que vive do dinheirinho que ele ganha, a aposentadoria às vezes é pouco. Então, o tanto de idosos que perderam emprego nessa época é muito grande. Tanto em emprego formal quanto em emprego informal, porque se ele fazia algum tipo de atividade, marcenaria, jardinagem, ou até um profissional liberal que fazia algum tipo, tinha uma carreira, deixou de trabalhar, então deixou de ganhar. Isso tem um grande prejuízo para a população idosa. E esses idosos também participavam da sociedade. Por exemplo, fazem trabalhos voluntários, são ativos na comunidade, às vezes são líderes de comunidades que fazem grandes coisas, cuidam de neto, idoso que cuida de neto, que cuida de outro idoso doente, então o idoso cuidador também teve um impacto na renda e uma sobrecarga de trabalho de algumas populações que são os cuidadores. Então a gente tem que lembrar do social dessa população, tá sendo bastante prejudicado. Idoso que cuida do idoso é um problema sério também, que a gente percebe bastante que com essa reclusão social, às vezes a rede de cuidado, que era o filho, o genro, todo mundo ajudava, neto, e de repente ninguém pode ir lá cuidar, então ficou a mãe cuidando do esposo adoentado. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 6 meses, que é o que está passando essa pandemia, e isso está trazendo grande prejuízo a essa população. Além dos problemas de trabalho, a gente também percebe problemas de saúde, porque a população idosa tem medo de sair de casa para ir procurar assistência médica.
Então, eles ficam doentes, às vezes deixam de fazer o tratamento adequado de doenças crônicas, diabetes, pressão alta, colesterol, não vão à unidade de saúde, não vão aos médicos que eles estão acompanhando, e esses serviços também não estão atendendo regularmente. Então, o médico que atendia normalmente ele não está mais lá, porque está na linha de frente do Covid, ou o serviço não está funcionando por medo, por restrição e tudo mais. Então, a saúde está sendo prejudicada com isso. Os tratamentos não estão sendo regulares, os medicamentos não estão sendo usados de maneira correta. E a mortalidade por outras doenças, infarto, por exemplo, aumentou bastante, acidentes em casa também aumentaram bastante, quedas e problemas de saúde. Isso tem sido um grande problema nessa população. Além do problema de saúde física, tem o problema de saúde mental. Os idosos têm adoecido por depressão também. Eles têm tido muitos casos de tristeza, ansiedade, isolamento, deixam de falar com a família, deixam de falar com outras pessoas, porque as redes sociais deles não tem mais as reuniões, não sai, não vê. Então, ficar isolado tem causado um grande sofrimento para essas populações. E a gente vê aumento de depressão, aumento do risco de suicídio, quadros de ansiedade, pacientes com problemas psiquiátricos prévios estão ficando piores, demência estão descompensando bastante. Então, a saúde deles nesse ponto também está bastante abalada e bastante prejudicada. Débora, desculpa te interromper, senão mas a gente vai... Então, assim, Débora, então, assim, pelo que tu falou até agora, fugiu a palavra, o que vai deixar, digamos assim, passando essa pandemia, vão ser muitos problemas ocasionados por essa situação de pandemia, né? De restrição, de falta do convívio social, de falta do exercício físico. Então, isso, a gente vai colher frutos disso lá para frente em larga escala. Então, pelo que eu entendi, é isso. A saúde deles vai ficar muito abalada e é uma demanda reprimida. Eles não estão indo no médico agora e quando as coisas vão piorando é que eles vão procurar ajuda. Às vezes é muito tarde. A gente tem visto muito paciente morrer por Covid ou por outras doenças por falta de atendimento médico, por medo. Ah, não vou levar no pronto-socorro, não vou levar, e só leva quando a coisa está muito ruim, porque o medo de chegar lá e ter algum problema, pegar um Covid, e é muito grande. E aí, quando essa pandemia começar a passar, aqui a gente vai colher esses frutos desses 6 meses sem tratamento, sem atividade física, sem contato social. Então, o idoso está adoecendo trancado dentro de casa, ninguém está vendo. Nossa, é bem complicado, bem complicado. Eu vejo, aqui eu tenho um dos exemplos que tu deu, meus pais, eles ficam com as minhas pequenas diariamente, né? Diariamente. Só que aqui já tipo, precisa ir no médico, vai no médico, precisa ir fazer alguma coisa, ir comprar uma fruta, eles vão, eles se movimentam, eles não ficaram totalmente parados, né? Então, e a questão da orientação, né? Então, essa orientação, esse apelo, né? Esse esclarecimento para eles que, particularmente, eu não tenho visto muito em mídias, nada falando sobre isso. Só diga, fique em casa. Fique né? em Então, casa. Principalmente para a população mais antiga, mais idosa, é aquela coisa, opa, eu tenho, se eu sair, eu vou correr o risco de morrer, a grosso modo falando, né? Então eu fico em casa. Mas a parte do esclarecimento, tipo, preciso, vá, é necessário, a vida continua, né? A vida continua. E a saúde tem que ser cuidada nesse período. Uma coisa que a gente tem percebido também é o impacto muito grande da falta da atividade física. Mesmo aquele idoso que é mais sedentário, era um idoso que se movimentava. Ia ao mercado, saía, ele tinha uma rede de mobilidade muito grande e ele deixou de fazer isso. Então ele passa o dia inteiro sentado, aí ele vai ficando com fraqueza, sarcopenia, perda de força, aumento do risco de cair. E na saúde do idoso, essa questão de massa muscular e atividade física tem um grande impacto na qualidade de vida e na saúde geral. É uma coisa assim que é muito além do músculo, sabe? O fato dele perder massa muscular interfere com um aumento de risco de doença cardiovascular, aumento de morte.
não diretamente pela queda que ele pode ter, mas por uma saúde, por um aspecto geral da saúde, que tem a ver com o processo inflamatório, tem a ver com acelerar as doenças que ele tem. Então, a parte muscular é muito importante, e eles não estão recebendo esse tipo de orientação. Não tem acesso a redes digitais, por exemplo, para fazer uma aula, um pilates, uma ginástica, no aplicativo ou por uma plataforma de videoconferência. Isso é uma população que tem um acesso muito limitado a qualquer tipo de recurso, que os jovens estão se virando para poder continuar se movimentando. Sim. E eles, olha, dos meus pacientes, acho que eu não peguei nenhum que esteja fazendo atividade física nesse período, através de aplicativos ou de plataformas. Isso é uma limitação para essa população. A questão digital e não poder sair de casa. Então, isso tem sido um problema. Sem contar nas quedas diretamente, que cai, quebra, machuca, e aumenta muito a incidência de queda quando o idoso passa a não se movimentar e não fazer uma atividade física. Eu tive o prazer de trabalhar especificamente com terceira idade por uns 3 anos, mais ou menos. E o que eu percebi muito por parte, falando pelo lado do profissional de educação física, né, pelo que eu vivenciei, e pelos idosos mesmos, pelo pessoal da terceira idade, que assim, falando um pouco da experiência que eu tive, né, numa condição normal, né, numa condição normal de atividade. Quando eu conheci as turmas, eu tinha mais ou menos uns 120 idosos, mais ou menos, que eu trabalhava com eles. Eram algumas turmas na Rua da Cidadania. E o que eu percebi é que todo mundo que ia dar aula para o pessoal da terceira idade era aquela coisa assim, o idoso não pode isso, o idoso não pode aquilo, como se ser idoso é ser doente, mais ou menos assim a relação. Tipo, o idoso não pode cobrar ele, tu não... Tipo, é tudo aquela coisa de, como se diz num jargão popular, de estica velho, de puxa aqui, puxa ali, solta, deu, beleza. Ótimo, né? Mas então, isso, assim, na verdade... Pode falar. Como, Débora? Pode continuar. Então, e ao longo desses 3 anos que eu tive o prazer de trabalhar com eles, eu tive muita discussão com eles, inclusive, né? Porque como é uma coisa que foi pregada para eles como isso fosse o certo, então assim, eu cobrava eles, me reclamavam que, por que tu tá me cobrando que eu tenho que fazer isso? Né? Eu questionava eles, eu exigia deles, eles reclamavam para mim, mas eu não posso fazer isso, eu sou idoso. Daí Aí eu brincava, tu é idoso, mas tu não é doente, não é doença isso. Tu simplesmente é uma pessoa mais velha. E deu. Então, aí ao longo de 3 anos que foi o trabalho com eles, foi muito bacana, porque assim, eu fui quebrando isso que eles tinham enraizado, que eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, e eu cobrava como eu estivesse dando aula para uma turma mais jovem. Claro, sempre com a consciência de que tem limitações devido à questão de idade, questão de doenças, coisas assim. Mas em momento algum eu deixei de cobrá-los, né, de exigir, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, vamos melhorar assim, vamos melhorar assado. E assim, ao longo de 3 anos foi muito bacana, porque no final eu tive o retorno assim, eu consigo fazer isso, eu consigo subir escada que eu não conseguia subir, eu consigo limpar a casa, coisas que eu não conseguia limpar, eu consigo ter uma vida, eu consigo vir caminhando da minha casa até aqui, sem chegar aqui botando esbaforido, botando os bofes para fora, como eles diziam. Então, assim, o que eu vejo pelo lado do profissional de educação física, muitas vezes, é aquele cuidado exagerado de, ele não pode isso, ele não pode aquilo. Na verdade, ele pode tudo, dentro, sempre com a questão de consciência do limite, né? De trabalhar no limite da pessoa. Então, assim, então agora, trazendo para uma realidade atual, sem esse indivíduo estar fazendo alguma atividade, com certeza a colheita que vai ter lá na frente
vai gerar muito trabalho para ti, né, Débora? E, consequentemente, para nós da educação física. É uma coisa que a gente não pode esquecer, é que o idoso não é um idoso. A gente não pensa assim, 60 anos é idoso e pronto. Tem pessoas de 60, 70, 80, 90 e muito mais do que isso. Tem pessoas com funcionalidades diferentes. Por exemplo, uma pessoa de 80 anos que corre maratona. Eu já tive paciente nesse nível. E outro, uma pessoa de 60 totalmente dependente dos outros, fraco, com problemas de saúde, precisando de ajuda para qualquer atividade mínima em casa. Então, a saúde do idoso está diretamente relacionada ao que ele é capaz de fazer sozinho e sem a ajuda dos outros. Isso é o que a gente chama de funcionalidade. Então, se ele toma banho, se arruma sozinho, se vai ao mercado, se trabalha, isso é funcionalidade. E a saúde é diretamente proporcional a isso e não na idade. Porque a gente envelhece da maneira com que a gente vive. Se ele cuidou da saúde, se ele sempre foi ativo, ele vai ser ativo até lá no final. A menos, claro, tem algumas doenças que incapacitam, mas ele vai ter uma boa saúde. Agora, se ele não cuidou e já chega aos 60 com uma saúde muito ruim, ele não vai ter essa qualidade de vida. Então, a gente tem que entender isso, que o idoso faz o que ele é capaz de fazer de acordo com o que ele tem de capacidade física. E aí, dentro disso, a gente tem que lembrar que a atividade física do idoso é a mais importante é o fortalecimento muscular. A gente tem que manter esse músculo, que é ele que faz ele andar, trocar de roupa, subir escada, levantar da cadeira, tomar banho sozinho, se virar. É o músculo que aguenta tudo isso. E a gente tem que fortalecer o músculo. Então, para fortalecer o músculo, às vezes só esticar velho não adianta. E o alongamento, claro, tem que fazer em todos os exercícios, tem que alongar também. Mas ele é um complemento, ele não é o que vai manter a saúde do idoso. O aeróbico é importante, mas o muscular é mais importante ainda. E fazer um exercício de força muscular tem que ser um exercício que você realmente sinta que está fazendo força, de uma intensidade moderada, não tem que ser intensidade leve. E moderada de acordo com aquele esforço que para aquele idoso é moderado. Às vezes, para uns, levantar a perna sem peso nenhum já é moderado. Mas, exatamente, aos poucos, ele vai fazendo com que o músculo aguente mais, fazendo mais atividade. Mas ele tem que sentir que está fazendo um esforço, que é assim que a gente mantém e ganha massa muscular. Que é isso que vai prevenir sarcopenia, dependência, diminuir risco de quedas, é esse tipo de exercício. Então, a gente tem que estimular que o idoso faça, e faça exercício um pouco mais vigoroso, com uma restrição não é a força que ele vai fazer, mas é o número de repetições, é o esforço cardiovascular que ele vai fazer naquele esforço. De repente, as pausas têm que ser maiores, os repousos, mas ele tem que fazer força, senão não ganha massa muscular. Sabe? Então, vou pegar um gancho com o que tu falaste, Débora. Então, assim, tem muito pessoal que hoje, principalmente mulheres, tá? Na verdade, a gente vê muito isso no dia a dia, assim, que quando se propõe trabalho de força, normalmente, assim, um jargão bem popular, a mulherada, elas não, mas eu não vou fazer força, porque se eu vou fazer força, eu vou ficar grande, e coisas assim. Então, assim, é o que eu falo quanto à saúde. A força, ela é necessária em todas as idades, e principalmente, se a gente fizer uma projeção daqui 20, 30, 50 anos, como que eu quero chegar lá na frente, né? Que é o dito, como está sendo a minha plantação hoje, para que eu chegue numa idade mais avançada, numa terceira idade, numa condição física muito boa. Né? Eu tenho exemplo de alunas mais velhas no estúdio, beirando 60 anos, passando dos 60 anos, que ela tem uma condição física e muscular muito melhor que meninas aí de 20, 30 anos, aí, diga-se de passagem, e uma condição física muito melhor, né? Então, assim, e algumas não começaram tão cedo, começaram já com uma idade um pouco mais adiantada, só que dia a dia elas têm feito, né? Então, assim, que é o princípio da individualidade, né? O leve, moderado e intenso, eu tenho que ver qual é o indivíduo, qual é a pessoa que eu estou trabalhando, para daí definir, ó, para essa pessoa isso é intenso, isso é moderado, né? Então, qual é a vivência, que nem tu falou do exemplo do indivíduo de 80 anos que corre maratona, né? Eu não corro maratona, então, assim,
Então, assim, eu tenho que adaptar exatamente à necessidade daquela pessoa e exigir isso. E justamente não só... E a questão do esclarecer. Ó, o porquê do... Que eu acho que é o mais importante. Ó, tu precisa disso por causa disso, né? Então, e esse trabalho, eu acho que fica a dica principalmente para o pessoal mais jovem, eu preciso fazer força desde o começo. Não é, e fazer força não é ficar carregando 100, 200 quilos, né? Fazer um trabalho de força bem orientado, bem trabalhado, bem distribuído, justamente objetivando uma saúde lá na frente. É o suficiente para você levantar uma cadeira, levantar a neta que você vai pegar no colo depois e não ficar... Então, é para manter as coisas que são importantes na vida daquela pessoa. A gente tem que ter a força para fazer o dia a dia. E isso é importante. E quanto antes começar, melhor. Mas nunca é tarde para começar. Exatamente. Exatamente. Deixa eu fazer uma... Pessoal, então, fiquem à vontade, tá? Se tiver alguma dúvida, manda aí para nós. A gente tenta responder na medida do possível. Tá? Fiquem à vontade de participar. Qualquer coisa que quiserem, manda aí, que a gente tenta resolver. Fiquem à vontade, tá? Débora, desculpa. Travou um pouquinho? Opa. Oi, travou um pouco. Outra coisa que eu ia comentar, então, impacto na saúde mental do idoso. Ficar trancado em casa, uma população que já tinha uma limitação de movimentação, que já tem uma vida mais restrita, o idoso nem sempre é ativo na comunidade, já não trabalha mais, isso teve um impacto muito grande e negativo nessas pessoas. Então, a gente manter um tipo de socialização é importante. Manter uma rede social, ligar para ele, fazer uma videoconferência com a família, tentar manter esse idoso participando e vendo outras pessoas é importante. Isso é uma coisa que a gente não deve esquecer, porque senão a depressão, aí ninguém aguenta, a ansiedade, é difícil. São momentos difíceis pelos quais a gente está passando. E a população idosa é ainda mais exposta a esses riscos de isolamento e de depressão. Outro aspecto importante é a violência. A gente não pode esquecer que o idoso já é uma população de risco contra a violência. E às vezes ficar fechado em casa com a esposa, acaba gerando brigas, um deles pode estar, por exemplo, com quadro de demência, e a chance de ocorrer uma violência familiar, no caso desses, ou de sobrecarga desse cuidador, os filhos às vezes não estão participando desse momento, então acabam deixando o idoso mais negligenciado, mais abandonado. Isso também é um tipo de violência. Isso tem crescido bastante. Então, lembrar de que os idosos estão em casa, fechadinhos, estão sozinhos, e nesse momento eles podem estar precisando de um apoio, precisando de algum tipo de ajuda. E muitos desses idosos que ficam em casa, às vezes eles contavam com uma rede social importante de vizinhos, de amigos, de igreja, até para o sustento e para o cuidado do dia a dia. Então, e agora ninguém mais vai lá, ninguém mais ajuda, porque não pode ter esse tipo de contato, então as pessoas têm ficado muito abandonadas. Sim, com certeza. É um problema social bastante grave. Eu gosto muito de uma máxima, Débora, que é aquela que diz assim, tipo, a gente precisa fazer a visita enquanto está vivo, né? Uhum. Então, aquela coisa que nem tu falou, de fazer uma videoconferência, de fazer uma ligação, né? Porque nessa correria que a gente tem no dia a dia, que é o que no geral todo mundo reclama, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, né? Eu acho que, assim, a pandemia tem seu lado positivo, que eu acho que é o repensar mesmo o que a gente deve dar valor e o que não deve dar valor mais ao tempo, né? Então, assim, muitas vezes tu deixa de fazer uma ligação pro teu avô, pro teu pai, né? Sei lá, para um tio mais velho que tu não vê, e eu ligo depois e acaba não ligando, ou até mesmo uma visita. Então, assim, esse vínculo, de estar mais próximo, eu acho que agora, nessa situação, fez com que isso se aflorasse mais, né? Dessa necessidade de ver o outro, de estar mais próximo, né? Fazer com que isso que resgate muita coisa que tinha antigamente, né? Porque antigamente se tinha mais tempo,
né? E hoje não se tem tempo para nada, né? E às vezes as pessoas estão sozinhas e a gente não está vendo, ninguém está parando para pensar que aquele familiar, aquele amigo está lá e não tem ninguém. Está fechado, está com medo, está sozinho. Às vezes não tem muito com quem conversar. E continuando nesse assunto do medo, a gente tem que lembrar que o coronavírus, claro, é uma doença grave, mata bastante gente, mas ele não mata todo mundo. A mortalidade na população geral é em 3%. Então, o medo não pode fazer com que a gente deixe de dar essa atenção para as pessoas que a gente gosta. Às vezes, mesmo fazer uma visita para esse familiar. Não, o isolamento é isolamento físico, não é isolamento social. Nada me impede que eu vá até um portão da casa dele e dar um oi. Sem que eu abrace, sem que chegue perto. O coronavírus não passa pula de 5 metros e vai até a outra pessoa. Não vai. Então, a gente tem que limitar esse isolamento ao isolamento físico, não ao isolamento social de confraternização entre as pessoas. E aí também tem que pensar, será que ficar trancado dentro de casa é a solução? Às vezes os pacientes me perguntam, doutor, o que eu faço? Eu não aguento mais ficar em casa, preciso caminhar, sair. Vai caminhar, vai cedinho, não tem ninguém na rua, dá a volta na quadra. Não vai na panificadora, não vai no mercado, onde tem muita gente. Mas que pena dele andar, ó, vem outra pessoa ali na calçada, atravessa a rua. Sabe, o importante é não ter a proximidade. Mas isso não deve limitar as pessoas a ficar em casa sem poder fazer uma caminhada. Então, muda o horário da caminhada, usa máscara, passa álcool gel na mão, tem os cuidados para não ter contatos com outras pessoas muito próximas. Toque a sua vida, para a gente não viver do medo. O medo tem que fazer com que a gente tenha mais cuidado, mas não impedir que as pessoas vivam. Exatamente. E pegando o gancho que tu falou, e não precisa, para que a gente fale com as pessoas, não precisa ser nossos parentes, mas amigos, conhecidos, um vizinho, né, que é idoso, que tu para ali, troca meia dúzia de palavras com eles. Tipo, normalmente eles ficam super felizes porque, tipo, alguém me deu atenção e a gente percebe a felicidade neles quando a gente conversa e para um pouco para ouvir. Eles falam assim com aquela vontade, nós, e ficam super felizes. Para nós, de repente, isso não foi nada, mas para eles é muito grande. Vai saber então, quantas semanas eles não viam uma pessoa ou não falavam com alguém, sabe? Porque estão isolados, pode sair, não pode ver ninguém. Então, eu acho que o medo, para mim, é o que mais está causando problemas nessa pandemia, é o medo. E as pessoas vivem... Eu acredito sim. Irracionais, né? Eu acredito muito nisso, porque se o medo ele está estabelecido com a população mais jovem também, imagina com a população mais idosa. Né? E justamente com essa falta de conscientização que eu preciso continuar fazendo as minhas coisas básicas, né, e sempre se apoiando na questão que a gente já falou, que é fique em casa, né, evite contato. Então, assim, eu tenho que ficar guardado dentro de casa e não fazer mais nada. Daí, morro de demência, morro de fome também, que às vezes o trabalho ou de fome, né? falta. Então, as pessoas estão tendo problemas muito além da pandemia. Às vezes, nunca ia pegar ou tem baixo risco de desenvolver problemas mais graves, porque a mortalidade nos pacientes acima de 80 anos é alta, 30%, mas nos mais jovens é 14%. Então, 85% deles saem. Não é que idoso pega Covid que vai morrer, porque 85% sai, 75%, se a gente considerar acima dos 60 anos, então, pelo menos 75% recupera. Então, Covid idoso não é sinônimo de morte. É alto risco, mas não é sinônimo. Também a gente tem. E o medo irracional é que pegou, morreu. Uhum. Exatamente. O que eu falo sempre é aquela coisa assim, tu precisa manter os cuidados básicos, né? Cuidados básicos aí, máscara, álcool gel, e questão ter uma vida saudável, o mais saudável possível, né? Então, mesmo tendo uma vida saudável, nada
Nada é regra que tu não vai ter, não vai pegar um Covid, né? Mas a probabilidade, se tu tiver uma vida saudável, uma vida atlética, atlética que eu digo, faça uma atividade, faz um exercício físico periódico, né? Tem uma regularidade, quanto mais saudável tu tiver, a probabilidade de tu ter algum agravamento, alguma doença, sempre vai ser menor, né? Mesmo só se houver alguma coisa que fuja da regra, mas no caso, quanto mais saudável eu for, menor é a minha probabilidade, né? Nada impede que eu venha a ter alguma coisa, mas... E aí esses idosos que antes eram saudáveis estão entrando na faixa de maior risco por causa do confinamento. Então é isso que a gente tem percebido. Às vezes eles eram funcionais e começam a fazer um quadro de fragilidade porque estão deixando de fazer o exercício. E aí isso aumenta muito a mortalidade, o risco de morte, né? Pelo Covid ou por outras causas. Quando o idoso vai deixando de fazer as suas atividades, vai ficando dependente. Então, acho que a gente vai colher, infelizmente, frutos bastante negativos nos próximos meses desse isolamento social na população idosa. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Débora, então eu acho que a gente vai se encaminhando já mais para o final. Oi, dona Nájila, seja bem-vinda. Vai se encaminhando já para o final. Então, assim, quero ver se o pessoal tiver alguma dúvida, algum questionamento, é a hora de mandar, tá? Então, Débora, eu quero que tu fale lá onde é que o pessoal te encontra, tá? Então, assim, uma pergunta que o pessoal mandou, teve uma pergunta que o pessoal mandou nos comentários anteriores lá, que era referente à função da geriatria, né? Então, assim, geriatria é só para idoso, né? Só os 100 anos que vai no geriatra? Então, assim, o geriatra é o médico que atende idosos. Então, ele é especializado nas doenças típicas do envelhecimento, principalmente acima dos 60 anos. Como a maioria dos geriatras tem a especialidade clínica, então eles acabam acompanhando pacientes mais jovens. Tem gente que vai para consulta geriátrica nos 50. Assim, dá para prevenir muitas coisas se começar a tratar, fazer um acompanhamento médico mais cedo. Mas a área de atuação do geriatra é principalmente acima dos 60 e nos extremos de idade, 80, 90. Esses normalmente são aqueles pacientes em que a atuação do geriatra faz toda a diferença. Quanto mais doente, mais frágil, mais difícil para os outros médicos é lidar com essa complexidade do quadro geral. Tá? Então, Ó, Débora, eu queria Curitiba. Oi, tia Dedé. Então, Débora, eu acho que eu quero primeiramente te agradecer muito, 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 muito pela sua disponibilidade para estar trazendo um pouco do seu conhecimento para nós aqui. Eu acho que essas lives sempre é um aprendizado, para mim, sempre é um aprendizado muito grande, muito, muito bacana, né? Então, primeiro quero agradecer de novo, né, pela sua presença aqui. Eu acho que foi um bate-papo bem, bem produtivo, bem bacana, né? Eu não tinha noção desses 30% aí acima dos 30 anos que tá acontecendo, né? E outras coisas mais aí também. Opa, deixa eu aproveitar aqui. Como motivar um idoso a fazer atividade no dia a dia do Diogo? Isso é uma pergunta que, se alguém descobrir, eu também queria resposta. Porque é muito difícil, às vezes, a gente conseguir fazer com que aquele idoso sedentário, que nunca fez atividade física, se exercite. Mas o que sempre fez, ele percebe que aquilo é importante e continua fazendo e se esforça por fazer. Aquele que nunca fez, às vezes, só começa a perceber a importância disso quando ele começa a perder função. Quando ele começa a ficar dependente, precisar de ajuda dos outros para levantar de uma cadeira, por fraqueza nas pernas. Às vezes, esse é que começa a procurar ajuda. Mas, assim, a atividade física é essencial em todas as idades. Então,
A gente tem que sempre estimular. E em cada caso a gente tem que achar o ponto em que ele é sensível e que ele sente que aquilo vai prejudicar. Às vezes é em relação a uma viagem que eles querem fazer. Olha, como é que o senhor vai viajar fraco desse jeito? Ou então algum hobby que ele gosta de ter, alguma coisa que ele quer manter. A gente tem que encontrar essa motivação no dia a dia dele para que ele veja o benefício do exercício, senão ele não adere. Tá? Mas isso é um desafio mesmo. Exatamente, é aquela coisa, achar a dor dele, né? Então, assim, eu brinco muitas vezes que até para a população mais jovem, né, acontece muito isso. O indivíduo vem nos procurar porque o médico falou para ele que ele ia morrer. Cara, se tu não procurar uma atividade física, não procurar um exercício físico, tu vai morrer. E tem alguns que se conscientizam por isso. Opa, não é a minha hora de morrer ainda, daí eu vou procurar. Tem alguns que não, que isso para eles, tá bom, vou morrer, tá bom. Beleza, mas infarta, agora... Né? Exatamente, então é achar a dor, Diogo. Então eu espero que a gente tenha dado uma luz aí. O idoso jovem, quando infarta, quando descobre um diabetes, ou está muito obeso, começa com falta de ar para subir uma escada, esse às vezes se sensibiliza e a gente consegue nesse momento mudar alguma coisa. Mas legal. É um desafio. Débora, então o que tu deixaria de mensagem para nós mais jovens, o pessoal mais jovem que a gente ainda, né, que está vindo agora pensando que muitas vezes e na maioria das vezes não pensa no futuro, né? Não pensa lá que acho que a juventude dura para sempre. Então, o mais importante assim, é a gente pensar que o envelhecimento é um processo. A gente não fica velho depois dos 60. E a gente tem que cuidar da saúde para que chegue lá e passe dessa idade sempre com qualidade de vida. Tem que cuidar com esses momentos da pandemia para que não deixe o medo tomar conta de tudo. E às vezes largar tratamento médico, deixar de ter interação com a família, acabar caindo numa depressão, ou principalmente deixar de fazer atividade física e atividade de lazer, porque tem que ficar trancado em casa. Então, tem que se exercitar mesmo que fique em casa. Tem que se movimentar, tem que falar com a família, tem que se distrair. E, é claro, cuidar para não pegar o Covid com as medidas que todo mundo já está cansado de falar. Álcool gel, máscara, lavagem de mãos. Se sai de casa, chega em casa, tira o sapato, tira a roupa, toma um banho. E aí está protegido. Não tem muito mais o que a gente inventar para tentar proteger contra o coronavírus. Mas a gente tem que sobreviver a esse momento também. Sair desse processo da pandemia com saúde. Então, pessoal, fica a dica da Débora. Débora, onde é que o pessoal te acha? Agora tu está uma pessoa mais no mundo online, já está com o Instagram. Então, o pessoal te acha no Instagram. Qual é o teu Instagram mesmo? Fala aí que... Débora, a barrinha Lopes, barrinha geriatra. Acho que é underline essa barrinha embaixo. Isso, aquela barrinha embaixo, underline. Então, pessoal, qualquer dúvida posterior, pode procurar a Débora, né, Débora? Então, pelo Insta aí, qualquer dúvida. Eu fico à disposição também, então, assim, procure orientação, tá? Sempre de um profissional qualificado, né? Procure, é necessário, aquela coisa, nem tudo a gente resolve em casa, né? A gente precisa de um auxílio técnico, né? Procure um profissional qualificado, tanto da área de geriatria, da área de educação física, para fazer um trabalho, para que a gente possa, principalmente, essa palavra que eu gosto muito, que é o funcional, né? Então, para que a gente permaneça funcional por muito tempo, né? Não dependa dos outros. Eu acho que uma das coisas que, para mim, me incomoda muito é a questão de eu ter que depender dos outros. Ter que depender para ir ao banheiro, para poder tomar um banho, para, sabe, poder sair, né, e não poder depender de outra pessoa estar me ajudando. Então, Débora, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Espero que tu tenha gostado. Obrigada.
Obrigada a quem teve a paciência de ficar nos assistindo. Espero que leve Isso, uma exato. mensagem, lembre dos seus idosos e cuide da saúde. Débora, então, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite. E nos vemos amanhã à noite. Amanhã. Para o nosso treino. Exatamente, né? Tranquilo, é aquela coisa, não podemos usar aquela máxima, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aqui é faço o que eu digo e faça o que eu faço. Beleza? Um beijo grande, Débora. Uma boa noite. Pessoal, muito obrigado.